Bem-vindos a mais um EcoTalk, um talk show exclusivo do Espaço Ecomol. Aqui vamos falar sobre as maiores inovações do mundo da tecnologia, arquitetura, decoração, serviços e construção civil. Uma das partes mais encantadoras de um projeto é a área externa. E hoje trouxemos dois especialistas nesse nicho, móveis de área externa e paisagismo. Quando esses dois elementos estão em harmonia, o projeto fica ainda mais bonito. Se você busca referência para o seu projeto, esse é o episódio certo para você. Tenho certeza que você vai gostar. E se você gosta mais desse assunto, temos outros episódios aqui no canal. Já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve. E quem estará apresentando é o CEO da Seven Aceleradora, Wellington Torres. Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso EcoTalk. Não sei se você já conhece o Ecomol. Ele é um espaço colaborativo onde a gente faz a curadoria das principais empresas do Arq Decor aqui da região. E a gente tem todas nesse espaço aqui para que você possa vir, tocar, ver. E hoje a gente está com duas empresas, são parceiros nossos aqui do Ecomol. Inclusive, quando você vem aqui conhecer o nosso espaço, você vai bater o olho, o que você vai ver de mais bonito aqui, com certeza essas duas empresas estão envolvidas, que é o Ralph, aqui da Rush Móveis, e a Letícia Fortuna aqui, que é a nossa paisagista. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigada. Ralph, conta um pouquinho pra gente, conta um pouco da história da sua empresa, como você começou, o que vocês fazem. A Rush Móveis, cara, primeiramente, né, boa noite aí, a gente está desde o começo aqui, e a Rush Móveis, ela é uma empresa focada em móveis de área externa, com produção própria, podendo personalizar a sua peça, entendeu? Então assim, a gente tem essa bagagem de participar de muito projeto de área externa, área gourmet, e a gente trouxe isso daqui para o Ecomol, então toda a parte aqui da área lazer e gourmet, a gente participou. Uhum. E Letícia, fala para mim um pouquinho do que vocês fazem, o que vocês desenvolveram aqui dentro do nosso espaço. Bom, vamos lá. Primeiro, eu trabalho já com paisagismo desde 2013, 2012, 2013. E eu falo que foi uma coisa que aconteceu na minha vida, porque eu sou bióloga, né? Então, foi uma forma de trazer para a prática o que eu aprendi na faculdade. E eu falo assim, eu comecei criticando o paisagismo, eu tinha um blog para falar, não, porque o paisagismo tá tudo errado, porque eu achava um absurdo a gente morar num país que tem a maior biodiversidade do planeta e a gente está trazendo plantas de outros lugares e não está valorizando o que a gente tem aqui, né? E todas as consequências disso e tal. Então eu comecei ali criticando e quando eu vi eu estava fazendo o jardim da minha casa, virou um blog e virou a profissão. Então foi muito uma coisa, falo que não tem muito como dividir o pessoal do profissional, porque é uma coisa que é uma paixão mesmo, assim, né? Uma coisa dessa forma. E aqui no Ecomol foi interessante porque a gente está aqui desde o começo, né? Então quando a primeira conversa foi, a gente precisa de algumas plantas aqui para poder dar uma ambientação no lugar. Desde quando tudo isso era concreto ainda, era né? Concreto, não tinha nada. Não era mata, que tudo era concreto. Não tinha passado por esse novo projeto do Ecomol. Era o Ecomol na sua estruturação, o começo do Ecomol, que era todo um estacionamento, e a Letícia veio para poder dar um toque da vida, né? Da vida. O verde é a vida. E a gente entendeu que poderia ser uma oportunidade, ser além de uma decoração, realmente fazer uma ambientação. A pessoa chega aqui e visualizar o móvel, né, os móveis da Rush dentro do jardim delas. Então, como é que a gente conseguiria criar um ambiente aconchegante, né, e tudo mais. Então, e daí esse projeto foi desenvolvendo, né, até chegar no jardim que a gente tem hoje, tem bastante história, né? E tanto assim, uma particularidade de você falando, o que eu mais escuto dos arquitetos que frequentam aqui, isso aqui não tem cara de loja. É isso. Entendeu? Então assim, e o paisagismo, eu falo que os móveis de área externa que eu fabrico, sem o paisagismo, ele não ganha vida nenhuma. Então por isso que foi esse casamento perfeito, a gente já participou, já fez talks aqui também para os arquitetos falando sobre a integração dos ambientes, e realmente a gente assim, vê
o paisagismo como um todo, e os arquitetos falam, parece que você não está numa loja, não está num espaço realmente dessa conexão que a gente teve, porque realmente parece que você está no jardim da sua casa. Sim, é interessante porque às vezes a gente está aqui gravando, criando conteúdo e passa uma pessoa aqui, ela, putz, deixa eu entrar nesse lugar, ela nem sabe o que é. Às vezes ela acha que é um restaurante, alguma coisa do tipo, porque é bem aconchegante, né? Sim. E é legal que o paisagismo traz essa vida. Traz vida. Você entra num espaço hoje que não tem um paisagismo, você se sente travado, é pressionado, e tanto na parte de casa, quanto até na área de escritórios e tal. E quando a gente traz essa visão, a gente consegue se sentir melhor, né? A gente se sente em casa. Essa que é a pegada. E, Ralph, fala pra mim da área externa, né? Que é o foco de vocês, os móveis. O que é tendência hoje? Que tipo de produto que é tendência, que os arquitetos gostam de utilizar, que eu tenho que ter na minha casa? Falo assim, a área externa, ela veio muito forte pós-pandemia, e até hoje eu falo que os materiais que a gente usa, como um buclê, tecidos importados, que você traz o aconchego do interior para a parte externa. Então hoje a gente tem um buclê 100% poliéster nos nossos móveis, entendeu? Porque assim, fica sol e chuva. Aqui do Ecomol é um exemplo, o nosso showroom fica todo aberto e realmente os nossos móveis já estão aqui mais de um ano intactos, porque a gente traz essas tendências da linha interna, que é o aconchego e o conforto, para a linha externa, com esses materiais que a gente consegue trazer. Então a gente está sempre renovando as tendências, participando de Casa Cor, para poder ver o que é tendência para esse ano. Então assim, esse ano realmente eu falo que os puffs, muito usado no jardim, que a pessoa quer ler um livro, a pessoa quer se integrar ali, ela quer ficar no jardim de casa. Então, pós-pandemia, essa parte externa que veio com força total. Então, assim, a gente vem esse ano com uma tendência muito grande, que é os estofados, usando os tecidos 100% poliéster, né, que você olhando, você imagina, você fala, cara, parece que isso daqui é de linha interna. A maioria dos clientes fala, pode molhar? E realmente a gente traz esse material para a área externa, traz esse aconchego, entendeu? Legal. E dentro dos produtos, né, você comentou os puffs, mas eu vejo cadeiras aqui também, eu vejo a mesa. Que mais produtos que a gente tem da Rust? Cara, assim, balanço. Hoje, os legal. produtos da Rust, e é claro que a pessoa em casa, ela quer ter um ambiente aconchegante, acolhedor e instagramável. Porque a gente recebe muitas pessoas em casa. Então, além de todos os móveis que a gente tem, que é mesa, cadeira, sofá, a gente tem a peça que é a peça coringa, que é o balanço, que você consegue usar para relaxar, fica como uma peça de decoração. Você tem ali uma peça de decoração na sua área externa. Então o balanço também, ele vem muito forte para esse ano aí, em vários formatos, tanto ele pendurado como ele mesmo no chão, que a gente tem vários modelos aqui mesmo. Legal, cara, legal. E Tícia, falar para mim uma coisa, quando você vai montar uma estratégia de paisagismo, né, não sei como é que fala assim, como é que você imagina, como é que você é junto com o arquiteto ou não, você que imagina, vou colocar esse tipo de planta, como que você mistura os tipos de vegetação, como é que funciona? É um processo, na verdade, que a gente faz tanto com o arquiteto quanto com quem vai estar nesse jardim, né? Cada jardim tem uma história diferente, tem uma particularidade diferente. Então, tem jardins que vão ter uma questão muito funcional. Então, preciso esconder um aparelho de ar-condicionado, preciso ressaltar a fachada e tal. E tem jardins que já são uma coisa mais lúdica, vai muito de acordo com que família que vai estar naquele lugar, legal. Se é um jardim comercial, se mas sempre que possível, é interessante quando a gente tem bastante contato realmente com os arquitetos, porque uma parte dos projetos hoje vem já por indicação dos arquitetos para a gente fazer esse trabalho juntos. E daí é muito enriquecedor, né? Porque a gente realmente consegue... E daí, nisso que você estava falando, eu também vejo no paisagismo. Antes, acho que a gente tinha a casa e o quintal. E hoje, o jardim, ele tá na casa toda, né? Então, você tá o tempo todo em contato com a área externa. Então, essa interface da arquitetura com o paisagismo, quando é muito bem pensada, né, e que você tem pensado na acessibilidade, pensando na questão até de conforto térmico, conforto visual, enfim. Então, esse trabalho junto com a arquitetura é muito importante, assim. E, lógico, e toda a bagagem que os clientes também trazem, né, em relação a gosto e tudo mais.
E eu falo que a planta, a vegetação é o último. Apesar de quando a gente pensa em paisagismo, a gente vai pensar no jardim, mas se a gente vai plantar uma jabuticabeira ou se a gente vai plantar uma palmeira gerivá, muitas vezes é a última definição, vai depender de como é que aquele espaço vai ser usado, todo o entorno que vai acontecer ali e tudo mais. Não, legal, agora a gente precisa de uma árvore um pouco mais baixa, a gente precisa de uma planta mais alta. E daí a gente chega na espécie correta. Mas é um trabalho, assim, é um processo. É legal que eu vejo você falando, e assim, a gente se conheceu hoje aqui, mas eu vejo que você é muito apaixonada pelo que faz, sabe? Você gosta do que você faz. Quando a pessoa vem aqui no Ecomall, o que você mais gostou de ter feito aqui? Tipo assim, porque a gente bate o olho, né? E eu que não sou da área, bato o olho e falo assim, lindo! Mas tem detalhes que só quem é da área sabe. Tá bonito por causa disso aqui, você não entende, mas no contexto... O que a pessoa pode bater o olho, o que você fala, cara, isso aqui foi meu xodó, isso aqui eu gostei muito de ter feito, é alguma flor específica, me fala um pouquinho sobre isso. Olha que pergunta difícil. Qual parte você gosta mais, enfim? Eu acho que eu gosto muito da área que tem a piscina, que ficou ali um espaço maior pra gente conseguir ter uma vegetação ali mais presente. Gosto da ideia também que todo mundo topou a gente quebrar um pouco esse piso também, não ter esse corredor reto. A parede verde que tem lá no estacionamento também, né? Então, acho que foi uma oportunidade que a gente teve de imprimir o que a gente gosta de fazer, né? Quando a gente tem essa possibilidade de ter uma área comercial, mas ainda assim com cara de casa. E eu acho que é isso, assim. A pessoa realmente, ela tá... Todos os espacinhos tem planta. Eu acho que é isso que é o que eu mais gosto, eu acho. E Ralf, qual que é o seu xodó dos produtos que estão aqui? Aquele que você olha e fala assim, cara, esse aqui é o que eu mais gosto, eu tenho em casa, qual que é? Ó, de todos os produtos que tem aqui, tem um que eu sou apaixonado, que é a mesa cascata. Aquela mesa linda. Porque a mesa cascata, eu falo que é uma peça, quando a gente traz, falando de natureza, falando de paisagismo, por isso que eu falo que a conexão é muito grande, eu também sou apaixonado por paisagismo, e eu sou muito alinhado com as coisas que vêm da natureza. Então, assim, essa mesa cascata que a gente tem, você não vai encontrar uma igual em nenhum lugar. É peça única, entendeu? Então, assim, tudo que traz exclusividade, assim, me ganha, porque eu sou apaixonado por design, né, de mobiliário, assino algumas peças também, já fiz uma coleção que foi chamada Coleção Amazônia, tem peça assinada aqui, que é o Balanço Suma Uma, enfim. Então, assim, uma peça que eu falo que realmente eu sou apaixonado é a mesa cascata, porque é uma mesa robusta, ela tem 10 centímetros de espessura, é uma mesa ali que para carregar, se for humanamente falando, vai depender de 10 a 15 pessoas para poder modificar ela, e os traços que ela tem, os veios da madeira, eu falo, você não consegue replicar. Eu falei, não é um MDF, isso dali é uma madeira, então isso me traz, me ganha realmente todas as peças que eu consigo trazer um pedaço da natureza para o mobiliário da Rust. Legal, cara, muito legal mesmo. E vocês têm a fabricação própria, né? Vocês que produzem, né? Isso. Os produtos. Essa questão da fabricação própria, estava até conversando com a Letícia ali, assim, é um desafio muito grande, tá? A gente está falando eu falo que peças que dependem de uma mão de obra específica, entendeu? Então, por isso que as maiores fábricas, a gente teve que migrar, a fábrica era no interior do Rio e foi para Curitiba. Por quê? A mão de obra qualificada está lá. Só que assim, realmente é uma peça, para você conseguir fazer uma peça com personalização e dá muito trabalho, às vezes você vai ter que fazer vários artesanal, né? É 100% manual, artesanal. Todo o processo 100% artesanal. Então assim, hoje ainda poucas pessoas valorizam esse processo, entendeu? Se a gente for colocar aí 10% ainda, porque se torna um produto caro. Entendeu? Então, assim, realmente não é todas as pessoas que vão visualizar, porque a gente entra no final do projeto, como paisagismo também. Então, a gente já está né, já passou por todas as etapas, mas ainda tem os clientes que ele valorizam, ele quer uma peça personalizada, uma peça que somente que tem fábrica, quem tem fabricação consegue fazer, né? A gente participou da mostra Nexo com algumas peças também lá, então assim, realmente tem muita peça que a gente só consegue fazer por conta da fabricação própria. O nosso diferencial hoje ainda é a fabricação própria, por mais que a gente tenha os produtos em linha, porque a gente atende muito a projetos corporativos,
A gente atende rede grande, rede graal, toda a parte de redes de restaurante, hotelaria, então a gente está muito forte nessa parte, e nessa parte geralmente vai ser 100, 200 peças que a gente coloca em linha de produção, por mais que artesanal, é muito mais fácil para a gente poder fazer. Porém, o diferencial da Rust ainda é a personalização. Legal. E o que te chamou a atenção participar desse projeto aqui do Ecomall? O que você estava lá no começo, né? Então era a galera que olhava, mas não era palpável. Hoje é muito fácil, né? A empresa chega aqui, o empresário fala, putz, eu quero participar, já vê o movimento, mas você tá lá atrás. O que te chamou a atenção para fazer parte desse projeto com a gente? Eu acho que a possibilidade disso que você falou lá no comecinho, que é quando o cliente fala assim, mas eu queria ver um jardim de perto, eu queria sentir um pouquinho o que você consegue me entregar. Então a gente fala, vai lá visitar, vai lá, né, ver como é que tá o espaço, né, o jardim já tá formado e tudo mais. Então, e isso numa loja na rua, né? Então, é isso que você falou, às vezes a pessoa passa aqui na frente e isso chama atenção. Isso foi muito interessante. A possibilidade de ter essa liberdade, de também trabalhar junto no projeto, né? Então, desde o primeiro projeto até o que foi agora, foi uma coisa que foi pensada junto, né? Então, como essa organização do espaço, essa interface de arquitetura com paisagismo também aconteceu. Então, isso foi muito interessante, né? E estar em contato com outras empresas também, né? Então a gente acaba conhecendo muita gente, tendo essa possibilidade de trazer pessoas aqui, e às vezes a gente fala assim, a gente vai fazer como a gente já fez algumas vezes aqui, né? Vamos fazer uma comidinha gostosa, chamar as pessoas, a gente vai ficar ali falando de trabalho, e quando a gente até esqueceu que a gente estava ali num ambiente corporativo. A gente é quase como se a gente estivesse recebendo em casa mesmo. Então, isso é muito legal. Muito legal. É a conexão mesmo, que o propósito do Ecomall é fazer a conexão. E eu falo assim, até agradeço o Rafa, sempre toco, porque eles compraram a ideia quando não tinha nada. E o que a Letícia falou, realmente, de assim, quando você faz um projeto para um cliente, você imagina, ela fez um projeto para um cliente, como que ela vai pedir para um outro cliente ir lá para poder visualizar o projeto? Então aqui, assim, foi um projeto que eles fizeram, cara, todos os clientes dela, todos os arquitetos podem vir aqui para poder visualizar o trabalho. Então, assim, você falou do jardim vertical que vocês fizeram ali, vocês têm vários formatos de jardim que se eu fosse um cliente de paisagismo, assim, antes de colocar, eu teria a opção de vir aqui para poder visualizar como ficaria na minha casa. É a mesma questão do mobiliário. Quando a gente coloca os móveis numa área completa dessa daqui, ela ganha mais valor. Como o pessoal da Cipreste, todos os parceiros aqui, eles têm um espaço que eles vão poder realmente mostrar, trazer o cliente dele para poder vir aqui na real como ficaria, entendeu? Muito E eu acho também que o paisagismo é muito subjetivo, né? É muito na imaginação. Exato, inspiracional, né? E a gente recebe muita referência, às vezes as pessoas mandam, eu gosto disso e tal. E daí eu bato o olho na foto, eu já sei que aquela foto foi tratada, que não tem nenhuma folha amarela, né? Que é inteligência artificial, que é coisa que foi feita, enfim. E daí aquele jardim que tá naquela referência não existe. Ou porque as plantas que estão ali não existem, é muito louco, aparecem umas coisas assim, que eu falo, gente, essa planta nem existe. E muito de uma perfeição que na natureza não acontece. Então, se você dá uma volta agora aqui no jardim, lógico, tem esse impacto, mas tem isso, tem uma folhinha amarela aqui, tem uma... E isso que também traz beleza pro jardim, é natural, né? Não é? Senão você vai, isso tudo artificial. Então, acho que isso é interessante, você poder falar, vai lá ver o jardim de verdade. E é interessante porque tem muita gente que nunca teve contato com o jardim. A pessoa que sempre morou num apartamento, lógico, tem ali área verde ali e tal, mas não tem esse contato de estar no quintal, sabe? No jardim, propriamente dito, seu. E daí vai construir a primeira casa... E daí esquece um pouco que planta é vivo, sabe? Então acho que é interessante a gente ter essa possibilidade. Então, vai lá dar uma olhadinha, acho que é bacana. Muito legal. Bom, agora a gente tem um momento especial aqui no nosso talk show, que é o quadro Trocas Inteligentes. Então, roda a vinheta. Nesse momento das trocas inteligentes aqui, a gente vai falar sobre alguns produtos e você vai falar para mim qual que é o malefício ou o benefício da gente ter um certo tipo de produto ou um certo tipo de serviço. E me fala, qual que é o problema
de eu contratar o paisagismo somente no final da obra, lá no finalzinho, já fiz tudo, agora eu preciso colocar planta aqui, a galera pensa assim, né? Sim. Agora eu preciso deixar verde isso aqui, tá muito quadrado. Qual que é o problema que o cliente enfrenta fazendo isso? Aí a gente entra na questão de infraestrutura. Muitas vezes você quer colocar planta num lugar onde não foi deixado espaço suficiente, você não tem um ponto de água, tem soluções que você conseguiria resolver ao longo da obra para que aquele jardim realmente fosse viável. Sim. Tem uma questão também que o jardim acaba ficando naquele campo do a gente vê isso depois, e daí a gente já gastou com tudo que é essencial, o paisagismo, né, que você precisa mudar, você precisa de cama, você precisa de uma cozinha funcionando, de banheiro. As plantas acabam ficando para depois e fica para uma segunda fase que nunca acontece. Então, quando você deixa para o final, tem a questão de retrabalho também, né? Então, sempre que possível. Então é importantíssimo a gente contratar o paisagismo no início da obra. E como é que funciona? A gente entra em contato com você, faz uma reunião? Como é que funciona esse processo? Vai o arquiteto? Como é que funciona as fases da contratação do seu serviço? Vou falar como pensar numa situação de que isso vai chegar através do escritório de arquitetura. Sim. Tem projetos em que eu trabalho e que a casa ainda não está nem em aprovação ainda na prefeitura. Antes, está no estudo preliminar. Por quê? Por exemplo, a gente vai fazer uma contratação, o cliente e o arquiteto vão falar todos os sonhos, tudo todas as necessidades, né? E daí, por exemplo, é um terreno que é super íngreme e a pessoa tem o desejo de aproveitar esse terreno como um todo. Então tem toda a questão que a gente pode pensar no paisagismo, como criar esses platôs, como criar esses ambientes e tudo mais. Então é muito ver o paisagismo como estrutura, como parte da obra, não como uma decoração no final. E no caso, quando a gente trabalha junto no estudo preliminar, a gente já consegue prever, eu vou ter um sistema de irrigação, onde que eu vou colocar essa cisterna para não atrapalhar, porque às vezes fica a cisterna na frente da casa onde a pessoa queria plantar. Isso daí eu posso dar uma prova real, tá? Eu fiz uma floreira e eu não deixei um ponto, isso lá atrás, eu não deixei um ponto de irrigação e nem fiz a impermeabilização direito. Hoje eu me arrependo, porque se eu tivesse contratado um paisagista, ele ia falar, deixa o ponto de irrigação aí e eu ia conseguir automatizar para poder cuidar, porque realmente se não tiver um cuidado a planta morre, é um ser vivo, entendeu? Então isso daí realmente eu sou prova viva, tá? E a questão da permeabilidade do terreno, existe legislação também, né, para você conseguir. Então muitas vezes, vamos deixar só um canteiro nos corredores, um retângulo no fundo, um retângulo na frente, sendo que a gente poderia trabalhar isso de um jeito mais interessante. Sim, legal. Criar ambientes. Então o paisagismo ele entra como uma estrutura. E pensando numa coisa mais macro, né, a gente está falando de residência, mas se a gente for pensar em cidade, pensar numa coisa maior, que são trabalhos que eu também já desenvolvi, você pode pensar na questão de uso da água, como é que você vai fazer o escoamento disso, a drenagem, qual é o melhor tipo de piso para usar em cada situação, a iluminação também, né? Então entra como como solução e não como uma maquiagem no final, sabe? Então muito legal. Então assim, você que está construindo a casa dos seus sonhos, já constrói ela direito, né? Pensa no paisagismo no começo, porque com certeza vai fazer grande diferença na hora que você estiver lá dentro e vai falar, cara, o ambiente ficou outra, é que nem quando você vem aqui no Ecomol, é outra pegada, é outro sentimento. E o custo vai ser menor. Né? E o custo vai ser menor do que tentar agora refazer o que precisa. E Ralf, fala pra mim, quando a gente vai pensar de área externa, de móveis, a gente tem os móveis tradicionais, né, que não são personalizáveis, por exemplo, a galera vai falar, não, vou economizar nisso aqui, tem um cara parado com um caminhão, geralmente é assim, né, cara parado com um caminhão ali com vários móveis lá fora, eu vou comprar do cara mais barato. Me fala, quais são os problemas desse tipo de móvel que é o tradicional, assim, que a gente encontra em qualquer lugar? Então, você imagina, você faz um investimento num projeto, a gente está falando de projetos de alto padrão, são casas com pé direito duplo, são projetos que a área externa, como eu falei, pós-pandemia, cara, ficaram gigantes, o pessoal tá dando muita atenção. Aí na hora de você colocar a cereja do bolo, como você falou, a pessoa vem lá, pega um móvel de área externa, assim, que não conversa, não tem nada a ver, os arquitetos ficam até chateados com isso. Vou ser bem sério, eu peguei um projeto lindo, muito maravilhoso de uma área externa, na hora de fotografar tinha cadeira de plástico,
numa mesa cascata, eu lembro isso daí, ficou na minha cabeça. Sabe quando você entra, aquilo lá dá um impacto para você, desculpa falar, que não conversa. Fica descuidado, né? Então fica descuidado. Então quando a gente realmente consegue fazer um investimento para poder ornar com um projeto de arquitetura, e até o que os clientes vêm falando com a gente muito nessa questão da personalização, aliás, de ter um produto que não vai ter em qualquer lugar. Isso daí, primeira coisa, é exclusividade. Então quem busca personalização quer alguma coisa que outra pessoa não tem. Então a gente, como fábrica, a gente consegue fazer. Poucas fábricas fazem isso porque dá muito trabalho. Você tem que, realmente, o custo e o risco é muito grande. Por isso eu falo às vezes o cliente, diminui 5 centímetros aqui para mim, vai ficar mais barato, né? Porque vai usar menos material, e ela não sabe que tem que ter um projeto, e esse projeto vai mudar totalmente por conta daqueles 5 centímetros que a gente tirou ali na parte estrutural da peça. Então eu falo que a diferença de você ter uma peça personalizada exclusiva, que você vai conseguir realmente conversar com o ambiente do projeto que você fez. A gente está dentro dos condomínios de alto padrão e realmente a gente vê quem valoriza e vê o que conversa. Eu falo que aí o arquiteto fala, cara, eu vou conseguir tirar uma foto. A gente tem até uma parceria muito grande com os arquitetos que a gente empresta os móveis para eles poderem fazer a parte de fotografia no final lá da parte de área externa, porque realmente aí vai com a assinatura deles, e a maioria dessa parte que eu falo que é o momento rústico, o cliente na maior parte ele fica com alguma das peças ali, entendeu? Muito legal, muito legal. Tem é o momento rústico que chama. Legal, legal. Ó, você precisa ter esse momento rústico aí na sua casa, hein? Gente, muito obrigado. Excelente episódio, muito bom saber a história de vocês, saber o negócio de vocês, os produtos de vocês. E me fala, Letícia, como que a galera te acha nas redes sociais? Como é que elas entram em contato com você? Letícia Fortuna Paisagismo, Fortuna mesmo. Tem gente que inventa vários sobrenomes pra mim, mas é Fortuna. Encontra fácil lá tem nosso contato. Legal. A gente está super disponível. E muito obrigada pela chance de participar aqui, foi muito bacana. Eu que agradeço. E Ralph, como é que a gente encontra vocês lá nas redes sociais? Na rede social lá a gente tem o Acervo Rust, que é o acervo que funciona aqui no Ecomall, né? A gente está presente como loja aqui dentro do Ecomall, e o Outlet Rust, @Outlet Rust da Nelson W. Então a gente tem 2 endereços aqui em São José dos Campos para poder atender o nosso cliente aqui. Perfeito. Gente, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, vai lá no Instagram do Ecomall, segue a gente no Instagram também. Eu tenho 2 convites. Se você é um arquiteto, quer ser nosso parceiro, vem aqui conhecer. A gente gosta muito de trazer os arquitetos aqui, a gente faz talk com eles, você pode trazer o seu cliente aqui, conhecer os nossos produtos, os nossos serviços. A gente está aqui para isso, para ajudar você a conectar com o seu cliente, a vender mais. Então venha conhecer o nosso espaço. E se você tem uma loja da área do Arc Decor, você precisa ter um produto de excelência, tá? Quer também fazer parte aqui dos nossos parceiros, talvez a gente não tenha o seu produto aqui no nosso espaço, entre em contato com a gente, quem sabe a gente não pode estar gravando com você aqui num próximo episódio, tá? Muito obrigado e eu te vejo no próximo EcoTalk.